Aleluia. Amados, eu queria compartilhar com vocês sobre esse tema tão importante, sobre a melhor comida e a melhor bebida. E eu queria começar falando com vocês a respeito de que como é que a gente poderia classificar o que é uma boa comida e o que é uma comida ruim, na verdade. Dependendo do país, da região, da cidade, existem várias culinárias, diferentes comidas. E dentro dessas diferentes comidas existem diferentes nutrientes ali dentro. Então, para a gente classificar uma boa comida, nós temos que entender qual nutriente está dentro daquela comida e daquele alimento, para que a gente possa classificar aquilo como bom ou como ruim. Então, quando a gente começa a entender essas questões que faz com que o nosso corpo ele tenha o que é necessário para viver, para sobreviver e para ter saúde física, a gente passa agora a selecionar aquilo que a gente come e incluindo também a bebida, que é aquilo que a gente bebe. E atualmente a melhor comida que existe hoje é o que chamamos de leite materno, que não tem outro que substitua esse tipo de alimento para uma criança, para um bebê ou para um recém-nascido. E o segundo melhor alimento que nós temos hoje é o ovo. O ovo ele é o segundo melhor alimento que existe. Então a gente precisa entender uma coisa: nesse contraste do que é bom, nós precisamos começar a entender também o que é ruim. E um dos piores alimentos que existem no mundo hoje é o cachorro-quente e o refrigerante. Ou seja, são alimentos considerados ruins por causa das suas composições químicas, por causa da sua composição ali. Ou seja, aquilo que você se alimenta vai nutrir o seu corpo para que você possa então ou ter saúde ou talvez abrir-se para uma doença ou uma enfermidade, dependendo do que você ingere no seu corpo, da quantidade e da frequência que isso é ingerido em você. Então hoje eu queria falar sobre isso. Qual é a melhor comida e a melhor bebida que eu e você podemos aprender e a ter em nossa vida? Nós não queremos comer comidas ruins, nós não queremos comer comidas que vão abrir para uma possível doença. Não, a gente quer comer comidas que vai nos alimentar, que vai nos nutrir, que vai nos abençoar de alguma forma e vai fazer com que a gente tenha saúde nessa vida, longevidade. Então eu quero ler com vocês em Isaías capítulo 55, no versículo 1, que diz assim: a todos vós, perceba que ele está englobando todo mundo, a todos vós, o que tendes sede, vinde às águas, e vós os que tendes fome, vinde às águas, e vós o que não tendes dinheiro, me perdoe corrigindo aqui, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Então, o profeta Isaías está trazendo aqui algo para a gente. Ele está dizendo: olha, você que tem fome, você que tem sede, vinde às águas. Observe que ele não disse que a fonte iria até o necessitado. É o necessitado que vai até a fonte. É nós que precisamos, que vamos até o local para comer ou para beber. Por isso nós falamos sobre melhor comida e melhor bebida. Para a gente poder englobar a ideia do que Deus quer falar conosco hoje aqui. Então, se você tem sede, se você tem fome, ele disse: vinde às águas, vinde à fonte para comer e para beber, mesmo sem dinheiro e mesmo sem preço. Venham e comam. E o interessante aqui, Provérbios capítulo 9, no versículo 4 ao 5, vai dizer o seguinte para a gente: quem é simples, volte-se para aqui, diz a sabedoria. Aos faltos de senso, ele diz no versículo 5, vinde, comei do meu pão
e bebei o vinho que misturei. Então temos Isaías clamando àqueles que têm sede e que têm fome para virem a algum lugar comer ou beber. E aqui nós temos em Provérbios a sabedoria clamando a respeito disso, dizendo: olha, os simples, volte para aqui. Ei, venham comer, venham beber do vinho que eu misturei. Ok? Agora a ideia é a seguinte, por que a sabedoria ele chama os simples? Por quê? Porque Provérbios 8, versículo 5, diz o seguinte: entendei, ó simples, a prudência. Então, em primeiro lugar, Isaías está chamando as pessoas para beberem água e comerem uma boa comida. Aquilo que vai nutrir as pessoas que têm fome e têm sede. O profeta disse que existiria uma fome e uma sede que o Senhor iria lançar sobre a terra. E essa fome e essa sede não seria de comida nem de bebida, mas de ouvirem as minhas palavras. É por isso que a sabedoria está clamando, buscando aqueles que são simples para poder aprender e ouvir a prudência. O Espírito de Deus, ele busca aqueles que têm fome e sede dele para que aprendam a serem prudentes. E a palavra prudência significa sensatez, atenção, ok? E ser precavido e sábio. Ou seja, a sabedoria está buscando os simples. Olha o que Jesus ele fala: que nós temos que ser como os simples como a pomba e prudente como uma serpente. A palavra simples como uma pomba, como disse Jesus, significa em seu interior você precisa ser uma pessoa que busca o bem das pessoas, que busca o melhor para as pessoas. A pomba, ela tem uma característica de humildade e simplicidade. E ele diz, temos que ser prudentes como a serpente, ou seja, precavidos, cuidadosos e sábios. E a sabedoria está buscando esses que desejam e querem aprender mais daquilo que ele chama de vida. E aqui nós temos em Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27, quem são esses os prudentes que a sabedoria está chamando para alcançar essa prudência? Ou seja, são aqueles que ouvem as suas palavras. Ou seja, quando ele chama as pessoas para beberem água e comerem alguma comida, existe uma fonte na qual você bebe água e uma fonte na qual você come uma comida. Ou seja, além de pensar em comer e beber, eu tenho que pensar em qual fonte eu estou bebendo e de onde é que tem vindo o meu alimento. E se essa fonte ela é pura o suficiente para me hidratar, para me alimentar, assim como o alimento. Como eu disse anteriormente, a melhor comida, ela é o quê? Uma das melhores é o leite materno e o ovo que nós temos hoje no mundo. Então escuta isso, em Mateus capítulo 7, Jesus vai dizer o seguinte, que todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente. Então, quando é que uma pessoa simples, ela se torna prudente, é quando ele ouve a palavra e a pratica. Então, nós temos duas características que pode ser chamado de um homem prudente. É aquele que escuta e não somente escuta, mas também pratica. É por isso que Tiago vai falar que nós não devemos ser ouvintes negligentes, mas devemos ser operosos praticantes da palavra. Então, por que é que eu falei sobre fonte? É interessante pensar nisso porque a palavra ouvir, ela significa dar atenção, receber, observar e atender. Ou seja, uma pessoa que ouve, uma pessoa que atende, que corresponde. Por quê? Porque a Bíblia diz que aqueles que recebem a palavra, ele precisa acreditar, porque a crença vai gerar em você a sua ação correspondente. Então nós temos aqui o ouvir e o praticar. E entre ouvir e o praticar, você tem a crença, você tem o crer. Por quê?
Desculpe, irmãos. Por quê? Porque quem acredita no que ouve sempre vai praticar aquilo que acredita. Então, tudo que você ouve vai gerar crença em você. E essa crença vai gerar uma atitude prática que é manifesta em atitude. Ok? Ou seja, não é somente a gente ouvir, mas é saber o que a gente está ouvindo. Ou seja, qual é o alimento que a gente tem ingerido. Por quê? Porque aquilo que a gente ouve vai gerar em nós verdade e crença. E essa crença vai se manifestar em minhas atitudes. É por isso que o apóstolo Paulo vai falar com a gente em Romanos capítulo 12, que nós devemos ser transformados pela renovação da nossa forma de pensar, da nossa maneira de pensar. Para que a gente progrida, a gente tem que mudar a maneira como a gente pensa. E mudando a maneira como a gente pensa, dependendo da fonte que você está ouvindo, vai gerar você vida ou vai gerar em você morte. Amém? Olha o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 33, que não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Ou seja, aquilo que você ouve, dependendo de que tipo de água você bebe, ela é boa ou ela é má, ou ela vai te edificar ou ela vai te corromper. Ou seja, ela vai estragar, ela vai perverter, ela vai tornar diferente do original. Ou seja, ela vai tornar você diferente de quem realmente você deveria ser. É por isso que Jesus, ele nos ensina que a verdade sempre vai nos libertar. Mas também a mentira, ela nos aprisiona. Porque quando a mentira se torna a verdade, ela te aprisiona. Porém, quando a verdade é a verdade, ela vai te libertar. É por isso que Jesus disse que aquele que permanece nele vai ser liberto pela verdade. Porque permanece na palavra da verdade. E Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ele estava dizendo, olha, eu sou a fonte da verdade que te liberta, que te nutre, que traz vida. E as más conversações, ela vai corromper aquilo que você tem de bom de costume, que são os seus hábitos, que é aquilo que constrói o seu modo de pensar e a sua maneira de agir.